Fala aí galera, eu soltei panteísmo, normal sum é dia, erebus, pânico e desespero se instalam no ambiente. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes pro deck de Monarca. Pois é, esse deck já deu tanto problema no passado que já gerou um pânico generalizado e acredite, gerou uma cisão absurda, uma polarização absurda dentro da comunidade de Yu-Gi-Oh!, distanciando provavelmente mais do que nunca jogadores competitivos de casuais. Sim, esse é o incrível deck de Monarca, cara. O Monarca foi um deck que eu não sei se você tá ligado na importância que o Monarca tem pro jogo no geral, porque ele... Eu fui dar uma olhada aqui no que significa necessariamente Monarca e é engraçado porque combina perfeitamente... Maldita Shopee, perfeitamente com o contexto atual do jogo, né? Porque o monarca, olhando aqui, ó, o indivíduo que exerce o poder supremo no governo monárquico. Um rei, um imperador soberano. Exerce o poder supremo no governo monárquico soberano. Basicamente essa é a definição de monarca. E supondo que, estando no universo de Yu-Gi-Oh!, onde a mecânica provavelmente mais antiga que a gente tem é o Normal Summon, Tribute Summon, como formas de colocar monstro no campo, beleza que na realidade competitiva antiga não era necessariamente assim, era um monte de spell roubada e special summon e wow, era escroto. Mas nesse prisma, onde no passar do tempo, tendo várias dinâmicas e mecânicas de summons diferentes vindo do extra deck, como fusão, ritual, que já existiam antes, mas era mais difícil e custoso de se colocar no campo, depois veio o Synchro Exceed e o aperfeiçoamento de todas essas mecânicas, o Monarca ainda é o imperador primordial do reino do Yu-Gi-Oh! Porque foi onde tudo começou, sabe? Então faz bastante sentido com o nome do deck. Mas além disso, eu fiz um vídeo há um tempo atrás comentando sobre o estrutura deck mais impactante da história do jogo, acho que foi na época do Traptrix, e lá eu chego junto com vocês na conclusão que apesar do Traptrix ser muito bom, o Despia ser muito bom, esse aqui é o Estrutura Deck mais impactante da história do jogo, muito provavelmente, porque ele era o Estrutura Deck que foi lançado como uma reimaginação para os monarcas, que eram sempre cartas importantes atravessando formatos desde os primórdios do Yu-Gi-Oh! Até ali 2014, 2015, era muito comum você ver side decks usando alguns monarcas, como por exemplo o Kaios, para você poder baixar o Tribute Summon, para poder ter uma forma de altar cartas no campo, sabe? Então o monarca ele permeou por todo esse tempo, Raiza eventualmente, para jogar contra Back Row, você tinha um Mobius e assim por diante. Então foi realmente bem importante o monarca em side deck como tech no passado tempo. Mas em 2016 veio o Estrutura Deck aqui pro TCG, onde colocava cartas novas que faziam o monarca subir de nível. E o monarca sim foi meta naquele ano, sabe? E era um deck em que você comprava 3 caixinhas e você tinha tudo para poder jogar qualquer torneio e até com potencial de ganhar. Esse foi o impacto do Monarca, não é igual o Traptrix, que tem que pegar um monte de coisa por fora, nem tantas, né, mas tem que pegar coisa por fora, o Salamangreed, que tinha que pegar o Sunlight que lançou fora, o Despia, que tinha que pegar as cartas que tinham fora do Estrutura Deck, o Monarca não, era ele fechado sozinho. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre os suportes novos do Monarca, mas eu acho que o Monarca é relevante o suficiente para a gente dar uma pincelada por mais detalhes que não sejam simplesmente e apenas falar dos novos suportes, tá? Então cola comigo porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, antes de mais nada, a gente só vai pincelar aqui por cima os suportes do Monarca que chegaram, tá? Que é esse cara aqui, o Eidos, que é um tributo de nível 6. Nós temos o Tessera, que é um monstrinho pequeno, né? Como se fosse o vassalo que a gente vai convencionar para chamar os monstros pequenos aqui para poder fazer os tributos, né? Uma Spell, outra Spells normais, né, que você só ativa para fazer alguma coisa, e uma Trap Card. Não são tantas coisas, são só isso aqui que foi lançado, mas assim, cara, são cartas fortes e interessantes, é um deck que já é forte e interessante. Não pro contexto atual do nosso Yu-Gi-Oh! Moderno, mas que ele é um deck que tem bastante coisa interessante sim, tá? E aqui a gente vai trocar agora pro DB, porque antes de mais nada a gente vai dar uma contextualização bem rápida sobre algumas questões em volta do Monarca, né? Então, os Monarcas são conhecidos por serem uns monstros de tributos, né? Então a gente tinha aqui essa coluna do meio e eles são elementais, né? Então tem um para cada tributo, para você poder chegar no Monarca intermediário, digamos assim, que é um monarca de nível 6. Todos eles têm uma característica em comum, que todos eles vão ter 1000 de defesa, e aí você tem os vassalos, que tem 1000 de defesa e 800 de ataque, e é assim que a gente vai interagir com os monstros, não por nome, mas por terem 1000 de ataque e 800... 1000 de defesa e 800 de ataque para os vassalos pequenos. Os monarcas intermediários, que são os de nível 8, de nível 6, perdão,
eles todos também têm 1000 de ataque e tem 2.400, tem 1000 de defesa e 2.400 de ataque. São os monarcas intermediários de nível 6. E eles são praticamente uma escadinha, né? Porque além deles você tem o Mega Monarca. E os Mega Monarcas são a evolução daí pro nível 8, né? São monstros de nível 8 que também tem os mesmos 1000 de ataque, mas tem 2.800 de ataque. Então você tem a escadinha como eu tentei colocar aqui, ó. O Lucius é essa versãozinha aqui pequena, a versão vassala do Caius, que prega a meritocracia, que eles eram vassalos e viraram monarca das terras dele. Olha só, você vai conseguir um dia, meu amigo. E depois ele vira o Mega Monarca, assim como o de fogo também tem aqui, né, que é o Testalos, e depois vira o Mega Monarca Testalos. O mesmo vale para esse carinha aqui, que depois vira o Mobius, que depois vira o Mega Mobius, e assim por diante, né. O Raiza, o Granmarg, que é de terra, e por fim você tem aqui o Zaborg, que é o trovão de luz, né? Então esses aqui são os monstrinhos monarcas que existiram e que existem até hoje, né? Mas que nem de longe são o que de fato faz o monarca ser realmente bom. Muitas das coisas das cartas que fizeram o monarca ser o deck mais forte do formato 2016 são as Spell Traps roubadas que ele tem, mas principalmente esses dois monstrinhos daqui que ajudam a fazer os Tribute Summon, porque o Monarca é um deck de Tribute Summon, junto com essas cartas completamente custom cards, tá? Essas aqui são custom cards absurdas. Inclusive o Eidos, que eu acho, eu não tenho certeza da lore do Monarca, né? Mas eu acho que o Eidos é o Erebus, né? Que é o Monarca do Submundo, esse maluco aqui. Apesar de aquele ser Spellcaster, aquele ser zumbi, os outros esses... eu acho que não, porque os outros se repetem, ó. O tipo deles se repetem também, né? Mas do Erebus aqui ele é Spellcaster, depois ele vira zumbi. Só se tiver alguma reviravolta doida na lore, né? E a Edia, que é o Warrior, depois vira a Ether, que é fada. Me parece ser pelas artes, né? Mas eu não tenho certeza se é pelo tipo. Mas enfim, mas o ponto é que o Eidos, que provavelmente vira aqui o Erebus, ele recebeu agora, ele não tinha a versão do Monarca intermediário, o Monarca de nível 6, e agora ele recebeu. Só que a Ether ainda não tem, então se você gosta de Monarca, vai chegar um novo Monarca por aí, né? E essas cartas vieram para quebrar o jogo ali em 2016, que era uma época em que a gente achava, pelo menos se você analisasse de fato o jogo, você ia ver que o Monarca era um deck nocivo para o jogo no geral, porque ele é um deck com uma mecânica muito forte naquele momento do jogo, e ser forte nunca foi necessariamente um problema, mas a questão é que ele tinha uma consistência bem abaixo dos demais. Então ele era um deck com poder alto e consistência baixa, o que fazia ter uma dinâmica muito ruim no jogo. Os outros decks, mesmo sendo mais fracos, como um BA da vida ou um Pêndulo da vida, eles acabavam sendo escolhas melhores para torneios, porque você era melhor em mais rodadas. E o Monarca você podia ir muito bem em um torneio, e no outro você poderia brincar sem falar no side que você tomava. Mas jogando e rodando, o Monarca era com certeza o melhor deck daquele momento, até porque aquele momento era talhado para um formato em que a gente não tinha relevância tão absurda em volta da quantidade de tech cards que você usava. Na verdade tinha relevância sim, mas não a relevância de precisar ser hand trap para você poder impedir a vinda do oponente. O Monarca era um deck que incentivava isso, inclusive, de ter que usar hand trap. Ele não fazia jogada, porque se ele fizesse você perdia, porque ele te floodgateava e tirava uma da tua mão, que era muito ruim de se tomar. Enfim, tinha N fatores então. Mas nessa época, o Estruture Deck do Monarca, que basicamente qualquer Zé Ruela podia comprar 3 estruturais, ir para um torneio e ganhar de qualquer jogador, porque ele abriu com uma mão forte, por exemplo, podia acontecer isso várias e várias vezes, acabou separando um pouco o jogo com os jogadores mais competitivos, entendendo que isso é uma dinâmica ruim para o jogo, e os jogadores casuais puto com os jogadores competitivos, que queriam tirar a chance deles de poder jogar um torneio gastando pouco, que era com os 3 estruturais do Monarca. Literalmente não tinham que pegar por fora. Quer dizer, você tinha ali, né, um Ventes Fiend, se quisesse, né, um Majesty Fiend, e o Kurais eu acho que era a carta mais certeira que você tinha que pegar por fora. Mas nem era caro, sabe? Nem era caro. Tudo vinha dentro do estrutural, e isso era muito bom. Tinha que pegar Tectwin Twister, se você quisesse usar, por exemplo, e precisava por causa do Mask of Restrict e assim por diante, né? Mas enfim, mas tinha toda essa divisão, né? O jogador mais casual sempre achando que o jogo é mais elitista, e agora que ele tem a chance de poder jogar o jogo simplesmente comprando 3 caixinhas, é por isso que os jogadores competitivos estão putos, porque o cara não pode jogar o torneio com 3 caixinhas e ganhar. O problema, na verdade, nunca foi esse, mas era assim que era enxergado, que gerou uma divisão na galera. Mas enfim, as cartas novas que vieram com a Edia ajudando a ter os ajudando a ter o food, né, pro Tribute Summon, né, os corpos dos monstros pequenininhos, e esses 2 monstros aqui que era quem fazia tudo acontecer, porque eram custom cards, né, todos eles
eles têm uma característica em comum, né? Cada um dos tributos do Monarca vai fazer uma coisa diferente. Eu não vou comentar o que eles fazem necessariamente, né? Mas enfim. Mas a característica que o Mega Monarca tem, que é os nível 8, é poder entrar tributando um monstro que foi tribute invocado. Então, ao invés de você usar 2 tributos para invocar o Mega Monarca, você tributa um monstro que foi tribute invocado e tá tudo bem, usando um tributo apenas, que é uma mega revolução para o momento, né? Mas esses carinhas aqui, ele compartilham com essa mesma característica, porém, ele não tem só um efeito de entrar e fazer alguma coisa. Eles entram, se eles forem um tribute invocado, eles jogam 2 Spell Traps Monarca do deck do cemitério, e ela tem efeito no cemitério, quer dizer, grandes cartas se aproveitam dos efeitos da Spell Trap Monarca no cemitério, e aí eles fazem um efeito extra, sendo o Éter invocar o Monarca do deck, completamente absurdo, e o Erebus tirar uma carta da mão do oponente, ou da mão, campo ou cemitério, e voltar pro deck. Que porra é essa? São 2 monstros que entram e jogam 2 Spell Trap do deck pro cemitério e faz uma ação extra, sendo tirar uma carta do oponente sem dar alvo da mão, campo ou cemitério, e a outra que invoca um bicho do deck. Essas cartas são quebradas. E além disso, outra carta quebrada que tinha era o Panteísmo, que você descarta uma Spell Trap Monarca para comprar 2, principalmente sendo a Trap, né, de preferência. E além disso, no cemitério, no mesmo turno, você bane ela, mostra 3 cartas Monarca do deck para poder buscar uma. Então eram muito fortes. Mas a principal questão em volta dessas cartas aqui era você conseguir colocar aqui a Éter, né, na mão, que fazia tributos no turno do oponente, tributando os monstros que você tivesse. O Stormforth, que te deixava tributar uma carta do oponente, né, um monstro do oponente como se fosse teu, coisa que o Flanders tem na spell normal deles, né. E você tinha principalmente também aqui o Domain, que enquanto você controlasse o monstro que foi tribute invocado e não tivesse carta no teu extra deck, você ia poder, o oponente não podia fazer summon do extra deck, e era tudo isso que gerava uma dinâmica ruim. Além da carta que conectava você poder buscar não só monarcas, mas monstros que tivessem um ataque parecido com os monarcas, como por exemplo esse cara aqui, o Majesty Fiend, que ele tem o efeito Floodgate, que nenhum jogador pode ativar efeito de monstro, e ele é buscável porque ele tem 24 de ataque e meio de defesa igual aos monarcas. E você buscava ele por causa do Return, que quando você faz Tribute Summon, busca um monarca desse, e você podia chegar no Majesty Fiend. Basicamente as cartas monarcas tinham isso aqui à disposição, né? E aí eu fui tentar dar uma olhada para poder mostrar para vocês, né? Pode ser que ninguém se interesse necessariamente por isso, mas eu queria mostrar porque eu fiquei empolgado. De vez em quando eu fico empolgado com algumas coisas, né? E aí, quando eu fico empolgado, eu quero mostrar aqui para vocês também. Que foi dando uma olhada em resultados anteriores de torneio, cara. Dando uma olhada em resultado de torneios, e nós temos aqui esse exemplo, ó, de um regional que rolou em Birmingham lá em 2016, em maio. Nesse ano teve muitas coisas, tá? Muitas coisas aconteceram, e aí vai vindo na minha cabeça, tá ligado? Tipo, o Cosmo demais, e o Cosmo não usava demais, porque não existia, mas a vertente de Cosmo hard first, setando um monte de counter, tinha um control e tal, não existia no começo. Ou o demais já existia, eu não lembro. Eu acho que lançou o demais, não fez nada, e depois de um tempo alguém colocou o demais no jogo e o Cosmo demais apareceu do nada de repente. O Draco Power é um deck muito focado nos Draco Slayer, depois passei a ser muito focado no Kirin. O BA começou jogando mesmo com Beatrice sem usar Phantomknight, depois o Phantomknight se tornou standard, o Terrotop tinha que usar ou não tinha, e o Monarca teve uma evoluçãozinha dessa no formato que era o Monarca Extra Deck ou o Monarca sem Extra Deck. Aqui nós temos nesse torneio, que teve de 150 pessoas, foi um dos poucos torneios que eu vi aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, tá? E eu fiquei com preguiça de procurar mais. Nós tivemos aqui esse resultado com 3 Monarcas no topo, 4 Cosmos e um Performapal sem nenhum Burn Abyss, tá? Inclusive um Cosmo Fire King, porque eu usava a ilha e a galinha para poder matar os Cosmos da mão, né? Apesar da gente ver esse resultado aqui, não era tão comum de você ver Monarca ganhando jogos. Ganhando torneios, perdão. Principalmente pelo fator que eu comentei antes com vocês, né? Que era muito mais seguro escolher um desses outros decks, porque apesar de eles serem mais fracos que o Monarca, em questão de poder de fato, né? Mas era muito mais confiável de se jogar várias rodadas com esse deck do que jogar com o Monarca, que era mais forte, mas era muito menos confiável. Tá aqui um exemplo de deck list, ó. O Extra Deck Monarca, onde basicamente a decklist é muito parecida com o que você sempre usou, só que você acaba tendo alguns cuidados para não se locar do extra deck, né? E acabar podendo fazendo algumas cartas bem interessantes, porque o deck do Monarca grindava muito, tinha uma aparência de recurso infinito que o deck tinha, né? E lembrando, não era deck de One Card Play, até porque é de 2016, né? Não tinha o One Card Play no deck, até hoje ainda não tem, ainda é um deck de Two Card Play, mas enfim, tá aqui um esboço. A gente tem aqui um YCS, por exemplo, que também rolou Monarca, né? O YCS que rolou lá em 2016 nos Estados Unidos com 629 pessoas, e um exemplo de um Monarca que temos aqui, ó, Monarca com Brilliant Fusion, Jack Knight, que joga Lazuli, a Lazuli recupera o Jack Knight, que baixa tributo. Tem extra deck aqui também, mas tem vertente de deck de Monarca sem extra deck, né? Bom, aqui só tem com extra deck, basicamente, todos eles, né? Mas enfim, Quick Draw Synchro, mano. Quick Draw Synchro Monarca. Olha o deck do filho da puta, sem, os Monarca estão aqui embaixo, né? Enfim, cara,
essas são as cartas de Monarca, e depois dessa contextualização porca, a gente vai agora sim entender o que os suportes em si fazem, tá? Agora a gente passa, depois de 15 minutos de vídeo contextualizando, eu não sei se você gostou disso, mas eu gostei de ter visto e ter falado sobre isso. Agora vamos para as cartas em si, né? E o que o deck de Monarca precisa? Vamos lá. O Monarca, ele é um deck que tem um giro muito bom de Spell Traps e tal, mas basicamente é um deck de Tribute Summon, então se vier suporte, não pensando com a cabeça de transformar ele em um deck competitivo para 2025, não necessariamente, mas de tentar tapar lacunas que o deck tem. Basicamente ele é um deck escroto, mano, porque eu tô falando aqui do Monarca como se fosse uma parada legal, mas na verdade ele era escroto porque no momento em que ele existia, ele tinha o fator Floodgate, que não é legal de se ter, mas é semelhante ao que eu comentei com vocês sobre o True Draco, que era um deck que tinha muitas dinâmicas de gameplay bem interessantes, caso fosse usado assim sempre. Mas o True Draco sempre foi visto, por ser um deck de tributo, como sendo um deck para usar Floodgate. Isso acabava atrapalhando o que o deck tinha realmente de bom e de forte, né? O que era bem legal, jogar ele de segundo, matar cartas do oponente, tudo isso era muito interessante. Mas todo mundo preferia usar ele como se fosse um deck sempre com um monte de Floodgate, né? O Monarca era parecido, ele Floodgateava, e no começo era só visto como Floodgate, depois começaram a incorporar as cartas de extra deck para te ajudar em alguns fatores diferentes, né? Que o deck de Monarca puro não tinha, por exemplo. Então deu um fôlego, uma dinâmica a mais, sem falar que coloca corpo de tributo a mais no campo, porque é sumo especial que vem do extra deck, enfim. Mas ele tem o Domain, que é uma carta de Floodgate. Ele tem o Majesty Fiend, e no final das contas vai passar o tempo e é isso que ele vai querer continuar fazendo, tá? O que o deck precisa ajudar aqui? A gente precisa ajudar em algumas questões, como colocar mais tributos, e não só isso. A gente precisa tentar dar uma forma, que é mais ou menos o que algum desses suportes tentou fazer, de transformar o Monarca em uma espécie de Flanderize. Que é o quê? O Flanderize, quando você baixa ele, você baixa por Normal Summon e o deck de tributo. Baixar um Normal Summon e o deck de tributo é ruim, porque automaticamente você perdeu o Normal Summon, Tribute Summon que você tem. Mas os Flanderize fazem o quê? Eles dão Normal Summon, falam efeito, resolvendo o efeito você ganha um Summon Extra. Então o Normal Summon Extra, eles são infinitos quando você tem efeitos que te dá isso. Se você tem um Elder lá do Ritual Beast, por exemplo, o Normal Summon do Elder te deixa dar um Normal Summon Extra. Normal Summon normal do Elder, aí eu dou um Normal Summon Extra. Se você dá outros efeitos que dá Normal Summon, como o Kimofalcos, que é o Link 2, você ganha um Normal Summon Extra. Se você dá o Link 4, você ganha um Normal Summon Extra. E como o Ritual Beast se aproveita do Special Summon, o Normal Summon não é Special Summon, que é bom para você continuar tendo mais nomes, repetir os nomes, né? O Summon dos nomes lá. Aqui é parecido, a gente tem que ter uma forma de ganhar isso, de ter mais Summons Extras. O deck tem forma de fazer isso, né, com os bichos pequenos, sendo a Mitra ou o Eidos principalmente, você ganha um tributo extra, mas aqui o que precisaria ter de algum acelerador, eu nem acho que precisa ter de acelerador no deck, mais monstros Tribute Summons fortes, mais monstros Tribute Summon bons, porque o Éter é muito bom, podendo fazer tributo no turno do oponente, trazendo um Corais que mata carta, ou trazendo algum bicho que faça alguma coisa, talvez algum nível 6 tivesse atividade nesse sentido, mas não tenho certeza. O Erebus, que tira a carta do oponente no meio do turno dele, se você puder fazer um tributo, é claro. Então, talvez uma forma de dinamizar o Tribute Summon no turno do oponente que não seja pela Escalation, talvez seja melhor. A Escalation é uma trap contínua, por exemplo. Talvez alguma coisa nesse sentido. E deixar o deck mais consistente, né? Basicamente é isso que precisa, com certeza, deixar o deck mais consistente. O que é consistência? Fazer os Tribute Summon e fazer as suas jogadas. Uma coisa que é interessante que essas cartas ajudam também é de te dar redundância, o que parece ruim, mas redundância significa que tem um monte de carta que aponta, um monte de carta que fazem as mesmas coisas. O que na teoria parece um pouco estranho, mas em determinados momentos, ainda mais no momento de 2025 tomando muita hand trap, quando você toma hand trap em um ponto, em um monte de jogada redundante, você tem literalmente a mesma coisa para fazer, só que o cara tem uma carta a menos, e com o Erebus tirando carta do oponente, prejudica um pouco. Mas vamos entender se as cartas fazem isso, né? O primeiro é o Eidos de nível 6, um Monarca de 24 de ataque e 1000 de defesa. Se ele é normal ou special, você pode adicionar um Monarca Spell Trap ou um monstro de 28 de ataque e 1000 de defesa, ou seja, um Mega Monarca do deck pra mão. Beleza, um tributo que entra e faz alguma coisa. Mas observe que ele diz que ele é normal ou special, não é igual aos outros Mega Monarca, que é só quando ele é normal. Alguma coisa tem aqui. Você pode declarar um atributo, um efeito contínuo que ele tem para um monstro no campo se tornar aquele atributo, e isso faz diferença porque os Mega Monarca, eles entram no campo como Tribute Summon e fazem um efeito, mas se você tributou o monstro da mesma cor que ele, eles ganham efeito extra, então tem sinergia com o deck de fato, né? E aí ele tem um outro efeito que é o seguinte, que se você fez um Tribute Summon de um monstro de 2.400 de ataque, 1000 de defesa, enquanto essa carta no teu cemitério tem que ser de 2.400 de ataque, tá? Não pode ser de 2.800.
Aí, se esse monstro tá no teu cemitério, você pode adicionar ele de volta pra mão, ou fazer Special Summon dele. Ou seja, aqui já começa a ter um pouco de tapar um pouco de buraco com relação aos tributos, ao food pro tributo. Só que ele tem que estar no cemitério e você tem que fazer um tributo. Então já foi pelo menos um normal summon ou um double summon. E aí ele volta pro cemitério para te dar summon a mais. Mas eu tenho que ter agora uma forma de fazer um summon a mais. Mas essa carta é boa, tá? Apesar de ser um monstro parado. Ele é um monstro parado. É mais um monarca parado, beleza? É mostrável pelo Tenácio, que é interessante e tal, mas parado, bicho parado. Vamos ver as outras cartas, o que elas fazem. Esse bichinho aqui pequeno é o Tessera. Nível 1, o Warrior, mais um alvo de One for One além da Edea, né? E esse Tessera eu acho que é mais uma versão da Ether, não sei, é a Edea com mão verde. Mas enfim, o efeito dela é o seguinte, ó. Você pode revelar um Monarch Spell Trap na mão e Special Summon essa carta da tua mão, beleza? Não é Normal Summon, é Edea. É Special Summon Tessera mostrando uma spell. E esse deck de Monarca, como eu disse, ele não tem o One Card Play, né? Não é um deck para fazer o One Card Play. Então tem que ter um... Inclusive, era por isso que na época ele era um deck que não tinha espaço para tech. O que era relativamente padrão, nem tanto, mas era relativamente padrão. Você tinha, sei lá, um Cosmo que tinha que ter 30 cartas, 32, 33 cartas iguais em todo o deck. E um espaço de manobra de 8, 7 tech. Era o que tinha na época, era como os decks eram na época. E o Monarca era bem parecido. Até hoje, o trabalho para dar suporte pro deck, e eu gosto disso, não precisa transformar ele em um deck de One Card Play mais um. Manteve essa parada, tá? É claro que para competitivo é ruim, mas nem todo deck tem que ser competitivo. Você talvez tenha que suportar o deck mantendo a essência dele. Apesar da essência ser escrota de dar domain. Tudo isso para o cara fazer tributo de Vents Fend e dar domain, né? Beleza. Mas enfim, o outro efeito é, durante a main phase você pode imediatamente depois que você resolver, Tribute Summon um monstro. Então essa carta é incrível, incrível pro deck, porque ela faz tudo aquilo que eu disse que precisa fazer. Ela coloca um corpo no campo sem dar normal summon, sem ser a Edea, e durante a main phase você pode fazer um normal summon a mais, mas ela fica melhor, porque se ela é mandada pro cemitério, você pode special summon um monstro de 800 de ataque e 1000 de defesa do deck, só que aí você não pode fazer summon do extra deck pelo resto desse turno. Você pode invocar o Snake Eye Ash, porque ele tem 800 de ataque e 1000 de defesa, tá? Beleza. Ou o Phantom Knight Cloak, porque ele tem o mesmo status. Mas basicamente o que a gente vai invocar é a Edea, né? A Edea, que é essa menininha aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar ela, que é uma das cartas quebradas que eu disse pra vocês que viram no Structure Deck. Porque se ela é normal special invocada, você pode special summon um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa do teu deck em posição de defesa, exceto ela mesma, só que você fica alocado do extra deck. E se ela é mandada pro cemitério, você pode escolher um dos seus banidos Monarch Spell Trap para adicionar de volta pra mão, e tudo que a gente faz é queimar Spell Trap do cemitério Monarca, né, banindo elas para fazer efeitos extras. Então, essa carta é muito boa, mas observa que ela é Normal Summon, que traz o Wados do deck antes, né, trazia o Wados dava um Normal Summon extra para fazer um tributo. Acabou. O Normal Summon da Edea e o Summon a mais que eu ganho, a menos que venha com One for One. O turno com One for One é o melhor possível para se ter de Monarca, né? Porque a Edea é Special Summon. Essa carta é completamente absurda no deck, tá? Talvez é a melhor carta individualmente que tem no Monarca. Claro, os Monarca grandes são mais fortes, né? O Erebus e a Ether. Mas esse monstro é muito bom. Revela uma spell, entra por Special Summon, não gastou o normal, me dá um normal summon a mais, eu não gastei o normal summon do turno, e quando ele vai pro cemitério, e aí se eu tributei ele vai pro cemitério, ele traz a Edea, que vai trazer o Wados do deck, que vai me dar um normal summon extra. Então olha só, se eu tiver, é claro, tem que ter combinação de cartas, né? Tem que ter Tessera, tributo e uma spell trap pra mostrar. Ok, Tessera mostrou spell, entrou por special, eu não dei normal. Efeito dela, eu ganho um normal summon extra, o normal summon ainda tem um normal summon pra dar. Eu tributo ela com tributo, gastou o normal summon extra, eu tenho o normal summon do turno. Ela vai pro cemitério, traz a Edea traz o Wados, dá o normal summon extra, eu tenho o normal summon extra e um normal summon normal pra fazer ainda. Essa carta é forte pra caramba no deck, apesar de precisar de 2, 3 cartas pra fazer a jogada, mas essa carta é incrível. Enfim, a próxima carta é uma spell que é um pouco estranha, tá? Essa aqui é a spell mais estranha, porque você manda o Monarch Spell Trap do deck pro cemitério, exceto ela mesma. Não que mandar um Panteísmo ou mandar a Trap, né, a Prime, seja ruim, não é. Mas é um pouco estranho, mas enfim. Além disso, ela tem outro efeito, ó. Se ela é banida, e aí você pode banir ela com a Prime, que é a Trap, você pode escolher um face-up monstro que o oponente controla, ele tem que ter um monstro, e a Mitra cria um token pro oponente, se eu não me engano, né, então tem forma de dar token pro oponente, e aí você vai adicionar um monstro com o mesmo atributo daquele monstro em que você deu alvo. Só que ele tem que ter 2, 400 de ataque e 1000 de defesa. Aí você pega do deck e aí você ganha o normal summon extra pra fazer. Mas só pode invocar Zaborg, o Mobius, o Testalos, o Gramarg, o Raiza ou o Caius. Ou seja, os monarcas intermediários de nível 6. Não é uma carta tão boa, nem sei se vale a pena usar. Essa carta aqui vale a pena usar, a Rebellion. Porque você descarta uma carta, revela 3 monstros com 800 ou 2.400 ou mais de ataque. Então pode ser
qualquer carta monarca, qualquer monstro monarca. Os vassalos, os monarcas intermediários ou os mega monarca. Pode ser qualquer um deles. É Éter e Erebus, eu tô contando como mega monarca, apesar de não ter mega monarca no nome, né? Mas enfim. E aí o oponente vai escolher um desses para vir para tua mão, e o resto vai para o cemitério. O panteísmo tem um efeito parecido, de você banir ele do cemitério e mostrar 3 Spell Traps. Uma vem para tua mão, mas o resto vai pro deck. Então você mostra 3 cartas iguais, porque uma aleatória vem para tua mão. Uma aleatória vem para tua mão, o resto volta pro deck. Essa carta, o oponente vai escolher um para vir para tua mão, e o resto vai pro cemitério. Isso é muito bom, tá? Porque se o resto for pro cemitério, você acaba podendo mostrar aqui, ó, a Tessera. Você pode colocar a Tessera no meio da equação, e também esse Kaba. E também o Eidos, tá? O Eidos indo pro cemitério, quando você fizer um tributo, o Eidos volta. E se ele volta, ele busca um Spell Trap. E ele é um corpo a mais para entrar como tributo. E se a Tessera vai pro cemitério, depois de ter resolvido aquela spell ali, por exemplo, ela invoca a Aidia. E a Aidia vai dar efeito para trazer mais um bicho do deck. É muito boa a sinergia, tá? Então, e ela descarta qualquer carta. Enfim, essa carta aqui é bem interessante, tá? Ela tem 8 efeitos que você pode banir essa carta do cemitério. Special Summon um monstro com 800 de ataque e 1000 de defesa da tua mão. O que também pode ser útil em vários cenários, né? Enfim, sem falar que essa carta pegou um bicho pra tua mão, podendo ser um tributo, por exemplo. Detalhe, você pode mostrar o Erebus também, porque o Erebus tem um efeito no cemitério que você pode, e inclusive é quick, eu não sei porquê, mas você pode descartar uma carta e pegar o Erebus do cemitério pra tua mão, tá? Por fim, nós temos a Trap, que eu acho que não vai ser tanto usada, que é a Culmination, que uma vez por chain, se o oponente faz Special Summon de um monstro enquanto você controla um Tribute invocado, você pode banir um Monarch Spell Trap do teu cemitério para ativar um dos efeitos, mas só pode usar um deles uma vez por turno. Destruir um monstro no campo, destruir até 2 Spell Traps no campo, descartar uma carta aleatória da mão do oponente, destruir um face down card no campo, colocar uma carta do campo no topo do deck ou banir uma carta do campo. Essas são as novas cartas de Monarca, tá, cara? E, enfim, eu gostei de passar por cima, de olhar aqui algumas questões antigas do deck, né? Mas ainda assim, além disso, a gente vai poder acompanhar aqui, ó, o canal do Lithium, porque eu acho que o Lithium é o maior entusiasta de Monarca da face da Terra, né? Inclusive, ele ganhou um, eu não lembro se foi o ICS, ganhou não, né? Ele topou um ICS jogando de Monarca, ou se foi um LCS, eu realmente não lembro. Tem aqui um vídeo de extra deck Monarca dele, e tem um de Monarca mesmo, um Monarca de domain, né? Então, como vocês podem ver, não tem extra deck no Monarca dele. Aqui a gente só vai passar por cima, tá? Pra ver algumas questões de interações que o deck tem. Como vocês podem ver na decklist esboço que o Lithium fez, que de novo, talvez deve ser o maior fã de Monarca que joga com Monarca, nós temos aqui o seguinte, ó, 3 Erebus e 2 Éter, 3 do novo Eidos, que eu disse que, é uma carta genérica aqui e tal, mas ele tá usando 3, ele tá usando 2 do Vents Fiend e 1 Majesty Fiend, ele tá usando simplesmente, ó, 10 aqui em cima mais 11 bichos que são tributos, que são bricks, tá? Mas você ganha proveito descartando ela com a nova spell, mas é um pouco estranho, né? Mas enfim, a Tessera, Tree Off, porque ela é o melhor bicho pequeno agora, não é mais a Aidia, tá? Mas a Aidia ainda é muito boa, mas ela é normal sumo, então já ficou power creepada. 2 Aidia, 2 Aids, ele tá usando o Fenrir, porque o Fenrir pega uma carta pra trás, pô, pode ser interação na endboard? Pode, mas o Fenrir entra por special, põe uma carta pra trás, que era o que a gente fazia com o Red Layer, o Super Quanto, que a gente usava lá no Monarca, lá atrás. Você podia usar o Super Quanto, porque era um Special Summon. E aí, se tivesse um no cemitério, ele ainda reciclava. O Fenrir entra, power creepado, né, e pega um pra deixar na tua mão, que pode ser um descarte para suas cartas, ou pode ser só food pro tributo mesmo, sabe? Então, é forte pra cacete. E se não precisar, ele fica no campo e ele é interação. Ele tá usando esse pêndulo aqui, né, que é matéria, que é mais um Special Summon pra ser food pra tributo. 3 Panteísmo, 3 do Tenacity, 3 do Stormforth, 3 do Domain, 3 da Spell Nova, 1 do Return, 1 Rota, 1 Prime e 1 da carta que é Skill Drain, né? Eu esqueci o nome dessa trap, mas é uma trap que é Skill Drain. Ou seja, essa decklist que ele tá mostrando tem literais 40 cartas de Engine, tá? Literais 40 cartas de Engine. Isso aqui se sustenta? É claro que não. Mas é claro que vai ser divertido a gente ver isso aqui acontecendo. Não sei se vai ser divertido, porque o Domain não é divertido, né? Mas enfim, ele vai começar o turno dele aqui, ó. E a gente vai ver algumas questõezinhas, né? Ele começou com o pêndulo se destrói, compra uma, né? E da escala ele volta. Você faz pra soma dele lá do extra deck, na verdade, né? Enfim, então aqui ele vai dar o Panteísmo. O Panteísmo descartou como custo o Stormforth pra comprar 2. Carta quebrada, né? O Panteísmo, tomou Ash Blossom, tudo bem. E aí no cemitério o Panteísmo dá efeito e já vai buscar uma carta agora. Primeiro ele pendulou o bicho dele lá, ó, pendulou, foi Special Summon. E agora o Panteísmo Bunny mostra 3 cartas iguais e uma delas vem pra tua mão. Essa aqui é a carta nova que ele pegou, que ele vai ativar agora e descartar o Erebus. E aí ele mostra agora 3 monstros, né? 3 monstros. E aí um deles vem pra tua mão, o resto vai pro cemitério.
acabou vindo a Tessera pra mão dele, que é a carta nova, né? E ele jogou 2 do deck pro cemitério. No cemitério, a Tessera, que ele mostrou 2 Tessera, então uma vem pra mão e uma vai pro cemitério. E agora ele traz a Edea do deck. A Edea do deck vai dar efeito e vai trazer o Eidos do deck. O Eidos vai dar efeito e dar um normal summon action. Sem falar que no outro turno o Eidos no cemitério tem efeito de se banir e invocar um vassalo do cemitério. Você traz de novo a Edea, que vai trazer de novo outro bicho do deck. E agora, provavelmente depois, né, você já vai ter carta banida, então a Edea recicla. Agora ele tá dando Tenacity para poder mostrar um bicho que faz tributo para poder pegar um Return. Ativa o Return e agora finalmente ele vai fazer o Tribute Summon do Erebus. Erebus, efeito, e Chain do Return, para poder buscar agora um novo Monarca, né? E do cemitério a Edea deu efeito para reciclar o Panteísmo de novo. E tá dando também efeito do Eidos grande, né? Do cemitério para ele entrar pro Special Summon e ele não buscou ainda, tá? Eu acho que eu falei errado, né? Eu falei que esse cara ele só volta se for um Monarca intermediário, mas ele volta sendo um Monarca grande também, aparentemente, ó. Porque o Monarca grande se invocou e ele voltou do cemitério, então desculpa se eu errei nisso aí, tá? Enfim, a Edea pegou o Panteísmo, o Return pegou aqui um Majesty Fiend, e o Erebus agora joga 2 Spell Traps no Monarca do deck pro cemitério e tira uma da mão do oponente. Beleza. Legal, né? O Eidos vai dar efeito para poder buscar uma Spell Trap. Ele pegou aqui o Domain, que não tinha sido pego ainda, e tomou o Nibiru. Foda, né? O Nibiru impediu o Domain de rolar. Acho que ele tem um Normal Summon ainda para fazer, né? Então, pelo menos o Majesty Fiend ele ia fazer, só que o Nibiru tá no campo, né? Então o Nibiru ia matar o Majesty Fiend na porrada. Mas o Erebus no cemitério, ele volta do cemitério descartando uma carta. Ativou o Domain tá dando efeito, diminuiu o nível do Erebus, e aí ele fez Tribute Summon do Erebus, tributando o token do Nibiru, né? Entra o Erebus efeito, jogou mais 2 Spell Trap deck pro cemitério e tirou uma carta do oponente. Ah, mas não é uma vez por turno? Não é. Por quê? Porque o Normal Summon, o Tribute Summon é uma vez por turno, teoricamente. Então é um efeito que eles não põem restrição de quantas vezes por turno você faz, porque você só tem um Normal Summon pro turno. Pra que limitar? Enfim. Por fim, ele tá dando efeito, ele dá Rebellion no cemitério, ó, pra fazer um Special Summon da Tessera da mão. A Tessera tá dando efeito para dar um Normal Summon Extra, porque ela não tinha dado esse efeito ainda. E aí ele faz o Summon do Majesty Fiend. Então, basicamente é isso aí, mano. Ele tomou 2 Hand Traps, né? Um Ash Blossom, um Nibiru. O Erebus tirou 2, uma da mão dele e uma do campo. E agora o cara tá tomando Domain e Majesty Fiend. Ah, é só tomar Impermanence. É, pode ser. Tomou Impermanence aqui no Majesty Fiend, que diz que nenhum jogador pode ativar efeito de monstro, mas ainda tem um Domain pra tancar, né? Fazer o quê? Não tem como ganhar disso aqui. Mas, enfim. O cara só passou o turno e agora o Monarca vai fazer todos os recursos de volta, né? Essa parte eu achava legal do Monarca, tá? De ele sair pegando recurso de volta e a quantidade de recursos que você fazia era alta, né? Aqui não pode por causa do Majesty Fiend, porque ele te loca também, né? Te vai feio de monstro, mas enfim. E aqui ele baixou o outro, ó, o Vents Fiend. Meu Deus do céu. Que escroto. Mas enfim, agora uma outra mão. Que começou com Fenrir, Rota, Éter, Rebellion e Tenacity, aparentemente, né? Special Summon Fenrir, efeito pegou Fenrir. Tenacity mostrou o Éter, então já tem tributo, né? Mas tomou Ash Blossom no Tenacity. Não vai pegar uma Spell Trap Monarca do deck pra mão, tá? Beleza? Beleza. Ele tá ativando agora a segunda. Já foi o Ash Blossom, não tá no Rebellion, né? Rebellion descartando o Fenrir, que é a carta Ash que ele pegou. Ele tá buscando a Tessera e ele vai jogar Tessera e Eidos, né? Do deck, ó. Ah, ele jogou o Erebus. Jogou Erebus, Eidos e mostrou a Tessera também. Beleza, no cemitério ele tá dando efeito aqui da Rebellion para fazer Special Summon de um monstro de 800 de ataque da mão, né? Então baixa a Tessera por Special Summon. A Tessera dá efeito, deixa fazer o Normal Summon Extra, lembrando que ele não deu o Normal Summon normal ainda do turno. Tributa os dois para poder baixar a Éter e tem uma na mão. Todo recurso tá no campo, tá? Éter no campo, efeito. No cemitério, Tessera, efeito. E o Eidos também dá efeito. E aí o Impermanence respondeu o comando a Éter, que ia jogar 2 Spell Traps e invocar alguém do deck. Não vai rolar, mas tudo bem. A segunda Hand Trap foi tomada. E aí voltou o Eidos do cemitério, o Tessera invocou a Edea do deck, e agora na nova janela, né? Tá dando efeito do Eidos 1, Edea 2. A Edea vai trazer agora alguém do deck, trouxe o Eidos e o Eidos grande pegou um Erebus do deck. Efeito do Eidos para ganhar um Normal Summon a mais, então ele tributou 2 para poder baixar o Erebus. Erebus efeito e Edea também. A Edea pega um bicho banido pra mão, Erebus dump 2 nomes, volta uma carta da mão do cara pro deck. Tá dando efeito do Panteísmo, vai mostrar 3 cartas iguais agora pra vir uma pra mão, vai ser o Domain, né? Pegou o Domain. O Erebus ainda tá dando efeito no cemitério, descartando 1. Ele tem tributo pra fazer? Meu Deus, ele tem um Normal Summon pra fazer. O Normal Summon. E o Erebus, como eu disse, não é uma vez por turno. Então, de novo, o Erebus efeito, tira uma da mão do oponente, joga 2 Spell Traps dentro do cemitério, rota por fim, pegando uma carta aqui pra ficar de follow, né? Ativou o Domain, passou. O cara tem 2 na mão, olhando pro Domain. É claro, ele pode ganhar esse jogo ainda. Pode. Lightning Storm aqui, matando os tributos, por exemplo, já ganha. E aí se baixar o X, né, ganha, mas não vai rolar, né.
Enfim, tá bom, né, cara, de Monarca. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, tá? Como eu queria que ele ficasse. Eu tô gravando isso aqui pela segunda vez, porque como eu postei na comunidade pra vocês verem ontem, por exemplo, a luz caiu enquanto eu tava fazendo mais ou menos nesse mesmo tempo aqui, ó. Tá com 34 minutos de gravação, eu já tava com 27, 28 minutos de gravação, e aí caiu a luz e eu perdi a gravação inteira. Mas, enfim, a primeira vez provavelmente tenha ficado melhor, mas eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado e disse se você gosta do Monarca ou não. Eu não gosto do Monarca, na verdade... Eu não sei se eu gosto de Monarca, era escroto, muito escroto na época, e hoje em dia o jogo dele não muda, como vocês viram aí. No final das contas, consiste em chegar no final tendo uma Floodgate, sempre vai ser assim. Só que eu tenho uma lembrança muito boa, que eu acho, de Monarca, né? Porque foi bem na época em que eu comecei a ver o canal do Paulo, por exemplo, e eu vi ele comentando jogos de Monarca, e ele sempre queimava o Monarca pra cacete. Não tem uma pessoa no mundo que odeie mais Monarca do que o Paulo. Pelo menos na época, hoje em dia nem tanto, né? Porque o Monarca sumiu e o Paulo Creep aumentou. Mas era bizarro. E um dia, eu morava em Pato Branco ainda lá no Paraná, eu tava indo fazer alguma coisa na rua, não lembro o que era, e eu passei por uma loja que vendia brinquedo de criança. E eu vi lá no fundo, brinquedo de criança, e eu vi lá no fundo, deck de Yu-Gi-Oh! Eu não lembro qual era o estrutura deck que tinha, mas eu lembro que tinha um Monarca, e eu não sabia que existia um Monarca em estrutura deck. Então eu vi aquilo e eu pensei, esse é o deck que o Paulo tava mostrando no ICS, no top 8 do ICS. Ele tem aqui nessa loja. Tinha uma loja lá que era especializada em jogos que tinha umas cartas de Yu-Gi-Oh, tá? Mas era sempre coleção antiga, nunca era coleção atual. Porque se tivesse coleção atual, eu acho que eu tinha comprado. Foi bem na época que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh, né? Mas enfim. Mas aí eu fui lá, vi que tinha o bagulho, tava sem dinheiro na hora, e era sábado de manhã, perto da hora de fechar, então eu voltei pra casa correndo, que era bem perto. Peguei o dinheiro, voltei e comprei 3 Structure Deck por R$120. R$120 eu comprei os 3 Structure Deck do Monarca. Comprei, paguei, voltei pra casa. Tirei as cartas do bagulho, juntei elas livre, mais ou menos como tinha que ser um profile na internet, né, no canal do Team Samurai X da vida desses daí. E comecei a ativar as cartas e comecei a ver como é que jogava e vi que dava pra fazer tudo que o cara fazia na stream, basicamente com as cartas que eu tinha. Então, naquele momento eu tenho essa lembrança boa do Monarca, sabe? Apesar do Monarca ser realmente escroto, mas eu tinha essa lembrança que tinha um monte de coisa que eu podia fazer jogando, e na volta eu tinha um monte de follow e recurso no cemitério, era muito efeito que eu tinha pra fazer e tal, e o deck era imparável quando não brincava. Então eu tenho essa lembrança do Monarca, sabe? Apesar de eu saber que, competitivamente falando, ele era horroroso pro jogo. Mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.